O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou o demônio e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se sentar, irmãos e irmãs. Todos os anos, a igreja no Brasil promove a Semana da Família. É uma oportunidade para nós nos recordarmos a importância desta instituição, querida por Deus, instituída por Ele, abençoada por Ele, sobretudo pelo fato de que, quando chegou a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, o Senhor se encarnou, a palavra se fez carne e habitou entre nós, como diz o evangelista São João no seu primeiro capítulo do Evangelho. A palavra que se encarnou, o Filho eterno de Deus, quis nascer no seio de uma família, assim como o Pai que envia o Filho quis que ele nascesse no seio de uma família humana, preparou para ele uma família em José e Maria, e a partir de então nós temos esta família de Nazaré, Jesus, Maria e José, como referência para as nossas famílias. Lugar onde os corações estavam sempre abertos para o Senhor. Creio que nenhum de nós aqui tem dúvida de que o coração de São José era sempre aberto para o Senhor nosso Deus. Se não fosse assim, ele não teria atendido aos apelos do anjo, quando disse para ele certa vez: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o fruto do ventre dela é obra do Espírito Santo. E não teria atendido ao apelo de Deus, quando o Senhor Deus, querendo proteger o menino Jesus do perigo de Herodes, lhe disse: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito, e não sem dificuldades. Certamente foi algo difícil para São José. No entanto, ele foi obediente. Por quê? Seu coração estava aberto para o Senhor Deus. Da mesma maneira, o coração de Maria. Certamente foi no momento de oração em que o anjo a visitou, para dar-lhe a notícia de que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E ao ouvir o apelo do anjo, qual foi a resposta de Maria? Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E acolhendo Jesus primeiro no coração, acolheu depois no seu ventre. E o Espírito Santo agindo nela,
gerou o Senhor Jesus enquanto homem. O Verbo então se fez carne e habitou entre nós. Essa disponibilidade de Maria certamente era algo que ela já trazia consigo, desde pequenina, um coração aberto para o Senhor, um coração aberto para Deus, como nós costumamos cantar naquele belo hino dedicado a ela, Imaculada, que todos vocês conhecem. Um coração que era assim para Deus, um coração que era assim para o irmão. Pois então, assim era o coração de Maria. E o que dizer do coração do Filho de Deus? Este então nem se fale. Jesus proclamou certa vez: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Este era o alimento de Jesus, objetivo único de sua vida e existência aqui neste mundo, fazer a vontade do Pai. E realizou esta vontade na perfeita obediência, na perfeita humildade, no perfeito serviço. Pois é, um pai assim, uma mãe assim, um filho assim, uma família abençoada. A Semana da Família cada ano quer mobilizar-nos para que os corações dos membros de nossas famílias, em primeiro lugar, se abram para Deus. Se abram para Deus. Porque, infelizmente, ainda há muitos corações fechados para Deus. Há muitas pessoas preocupadas e apegadas a muitas coisas, menos naquele que de fato dá sentido à nossa vida, naquele que de fato nos dá força, naquele que pode nos conduzir à vida plena, à vida eterna, que é Deus. E as famílias cristãs católicas são chamadas nesta Semana da Família a voltarem-se para o Senhor. É um lembrete que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos faz por meio da sua igreja, que é importante que nós, famílias cristãs, estejamos num processo constante de conversão, meus irmãos. Corações abertos para Deus. Como nós cantávamos no passado, na Semana Santa, o meu coração é só de Jesus. A minha alegria é a Santa Cruz. Hoje tem gente que tem horror a esta música, não é? Primeiro porque o coração dele está repartido, e segundo porque não quer saber de cruz, quer saber de prosperidade, quer saber de realizar os seus prazeres, não é? Como muitos pensam que isto é o segredo da felicidade, mas não é. Bem dizia Santo Agostinho: ó Senhor, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Só Deus de fato nos sacia. Por isso Jesus nos diz, como ouvimos no Evangelho da semana passada: aquele que come do pão da vida, aquele que vai até Ele, este nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. O homem que nunca se sacia, a mulher que nunca se sacia, é porque precisa deste pão vivo descido do céu, que é Jesus, na palavra, na Eucaristia, presente no meio de nós por meio do seu Espírito, que se dá a encontrar na igreja, nos sacramentos e assim por diante. Então, abramos o coração nosso para o Senhor e abramos as portas da nossa casa e da nossa família para Deus. Isto implica, portanto, que nós mudemos de atitude, que pais e mães cristãos tenham esta preocupação de transmitir a experiência da fé para os seus filhos e filhas. O pai e a mãe são os missionários dos filhos, são os primeiros evangelizadores, os primeiros catequistas de seus filhos. Certamente Jesus, enquanto homem, criança e menino, foi educado na fé judaica, porque esta era a fé de José e a fé de Maria. Certamente, tanto São José quanto Nossa Senhora transmitiram ao menino tudo quanto era necessário
para que ele crescesse, como diz a Escritura, em estatura e sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Nós ouvimos o Evangelho de Lucas nos dizendo que quando chegou o tempo para a circuncisão do menino, Maria e José foram ao templo apresentá-lo. Por quê? Porque eles tinham consciência de que aquele menino pertencia em primeiro lugar ao Senhor, a Deus. E todo judeu piedoso tinha consciência disto. A família relacionada com Deus. Deus é que comanda a nossa casa, comanda a nossa família, comanda nossos relacionamentos. Quando o Evangelho de Lucas nos narra que Jesus se perdeu da caravana, na verdade ele não tinha se perdido da caravana, ele estava entre os doutores no templo, mas assim pensaram José e Maria, e foram procurar o menino e encontrar entre os doutores. Se diz lá que eles tinham ido para a festa da Páscoa, celebrar o culto a Deus no templo, e isto era costume de Maria e de José todos os anos, porque a lei assim determinava. Como eles eram pessoas tementes a Deus e pessoas com o coração cheio de gratidão pelas maravilhas que o Senhor Deus fez em favor do seu povo, eles sempre celebravam a Páscoa, porque a Páscoa era a memória da libertação do povo de Deus, das maravilhas que Deus operou em favor do seu povo. Nossas famílias também precisam celebrar as maravilhas que Deus realiza em favor de nós, precisam conhecer estas maravilhas, e não é possível conhecer estas maravilhas sem conhecer a Jesus. Aí entra o dever e a responsabilidade dos pais de transmitir esta fé para os seus filhos. Caso contrário, como nós poderemos de fato dizer que as portas da nossa casa, da nossa família e do nosso coração estão abertas para o Senhor? Eu costumo dizer que a mãe já deve transmitir a fé para o seu filho no ventre materno. Quando ela acaricia o seu ventre com a nova vida que é dom de Deus, além de dizer a esta criança que ela é bem-vinda, ela já tem que começar dizendo que a criança é amada por Deus. Ela já tem que começar a falar de Jesus para esta criança. E quando esta criança vem ao mundo e começa a amamentar, ela já tem que ir dizendo para a criança que esta criança não veio ao mundo por acaso, mas Deus a amou e a trouxe à vida, e que Deus amou tanto a ela que deu seu Filho único para que morresse por ela, de modo que ela tivesse vida eterna. Olha que bonito, a mãe transmitindo o anúncio da fé para o seu filho, ainda amamentando. E assim os pais cristãos vão fazendo com que o coração das crianças, dos jovens, vão se abrindo para o Senhor. Eles eram também, José e Maria, corações abertos para o irmão, para o próximo, porque Jesus veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão entre nós, reunir os filhos de Deus dispersos. Maria e José tinham o coração aberto também para o próximo. Basta vermos também no Evangelho que Maria Santíssima era uma pessoa sensível às necessidades do outro. Ela, acabando de ficar grávida por obra do Espírito Santo, quando soube por meio do anjo que sua prima Isabel, sua parenta Isabel, estava grávida, no 6º mês de gravidez, o que fez ela? Foi ao encontro de Isabel, foi visitá-la para ajudá-la. Não foi lá só para saber, você está grávida mesmo? Para ter certeza se o anjo estava falando a verdade. Ela tinha certeza de que o que Deus estava falando por meio do anjo era verdade. Maria era uma mulher de fé. E ela foi com o impulso de servir ao encontro de sua prima. Foi lá para buscar água para Isabel, catar lenha, ajudar a lavar a roupa, ajudar a moer o trigo, porque não se comprava farinha de trigo pronta naquele tempo não, tinha que moer para depois fazer o pão. E assim, Maria, a mãe de Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
se coloca a fazer os serviços humildes e domésticos em favor de sua prima. Prima esta que, por sinal, reconhece que Maria lhe é superior, quando diz assim: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como quem diz: eu não mereço esta honra. Pois então, mas Maria, sensível, não é? Prestativa, caridosa, vai ao encontro de Isabel. E que dizer então, para citar um outro exemplo, nas bodas de Caná? A sensibilidade de Nossa Senhora fez com que ela fosse até seu filho Jesus para resolver o problema dos noivos. Eles não têm mais vinho. Sabemos que este vinho é símbolo da nova aliança, da nova vida. E Maria intercede junto de Jesus, e Jesus escuta a sua mãe e realiza o milagre. Sensibilidade de Maria, solidariedade de Maria. Também devemos nas nossas famílias, à luz da fé, à luz do ensinamento de Jesus, que nos ensinou a amarmos a todos, até os inimigos, a educar cada um dos membros de nossas famílias para o mandamento do amor. Corações abertos para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e para o amor ao próximo, corações abertos para os irmãos também. Desta maneira, nós então vamos transformando a nossa casa e a nossa família, a exemplo do lar de Nazaré, numa verdadeira igreja doméstica. Este é o sonho da igreja, e esse deve ser o nosso sonho também. Ou seja, um lugar onde nós encontramos amor, paz, compreensão, união, perdão, diálogo, superação, onde Deus se faz presente. Onde Deus se faz presente. E alguns vão dizer: Padre, tudo isso que o senhor está falando é muito bonito, mas não é simples assim. Eu não sou ingênuo, meus irmãos. Eu sei que não é simples. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nem sempre todos os membros da família estão de fato com aquela atitude de abertura para esta vida abundante que Deus quer colocar em nossa casa, em nossa família. Mas nós não podemos, por causa disto, desistir. Durante esta semana, e eu já soube, houve muitas pessoas que passaram por aqui e deram muitos testemunhos. Quem participou desta semana como um todo, ou pelo menos da sua maioria, levante a mão. Muito bem. Vocês ouviram os testemunhos aqui que aquelas pessoas trouxeram? Então, alguns desses testemunhos, não é? Quando a gente começa a escutar, pode pensar assim: será, meu Deus, que foi assim mesmo? De tão impressionantes que são. São situações que às vezes a gente vê acontecer em muitas famílias. Nós dizemos: não tem jeito não. Nós não podemos pensar assim. Se aquelas pessoas que vieram aqui dizer a grandeza, as maravilhas que Deus operou na vida delas e de suas famílias, é porque acreditaram, ou ao menos um dos membros da família acreditou que era possível. Acreditou que era possível. O menino do evangelho de hoje sofria terrivelmente. O pai, olha a família, né? Amando o filho e querendo o bem dele, vai ao encontro de Jesus e suplica em favor do seu filho: Senhor, tem piedade do meu filho. Quantas não são as mães e os pais que têm feito esta prece todos os dias? Senhor, tem piedade do meu filho. Senhor, tem piedade da minha filha. Porque ou ela ou ele estão distantes de Deus, porque ou ela ou ele, os pais percebem que estão indo por um caminho que não leva à vida, mas sim à morte, ou porque sente que a vida deles corre perigo, a saúde deles corre perigo, o futuro deles corre perigo, o casamento deles corre perigo, a carreira deles corre perigo, e os pais e mães que têm fé, dobrando seus joelhos, pedem: Senhor, tem piedade do meu filho. Deus deixará de ouvir a súplica dessa mãe, deixará de ouvir a súplica deste pai? De forma alguma. E aí o Senhor Jesus diz: a vossa fé, se for do tamanho de uma semente de mostarda,
direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então eu quero dizer isto: não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Este sonho de transformar nossa casa e nossa família no lar de Nazaré não é impossível. Talvez não aconteça no tempo que nós determinamos, mas no tempo de Deus pode acontecer. Nós não devemos desistir. Você já imaginou se Santa Mônica tivesse desistido de rezar pela conversão de Santo Agostinho? Demorou décadas, mas ele se converteu. E que conversão, hein? E que frutos desta conversão. Pois então, tudo é possível àquele que crê. E diz a palavra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, nós tivemos a oportunidade ao longo dessa semana de ver testemunhos vivos de que a fé tem o poder de operar mudanças, transformações, renascimentos. Por quê? Porque é Deus quem está a agir. E você talvez diga: bom, mas Jesus falou que a fé tem que ser como um grão de mostarda. A minha então é microscópica. A fé não é um dom, meus irmãos. A fé é um dom. Não é assim, eu quero e agora tenho. É dom. Dom é presente gratuito de Deus. Dom precisa ser acolhido. Dom precisa ser querido. Você quer crer, quer ter fé? Peça. Senhor, eu quero crer. Tem o caso de um outro pai que também vai pedir em favor do seu filho. E Jesus questiona a fé do pai. E o pai vai dizer assim: Senhor, eu creio, mas tem piedade da minha falta de fé. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Ele estava pedindo ao Senhor para socorrer a ele, porque ele sabia que não tinha fé suficiente. E Jesus realizou o que ele pediu, sinal de que então Jesus atendeu ao pedido dele e concedeu-lhe aquele dom tão precioso e tão importante, sem o qual não se pode agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus. Então peça. Será que Deus tem o suficiente para todo mundo? Você duvida? Deus é rico. E Ele dá e distribui com largueza, com largueza. Ele não deixa de escutar, como nós ouvimos aqui no Salmo 9, o grito, a súplica do oprimido, que lhe pede socorro. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos de aflição. Ele também para nós e nossas famílias é o refúgio, é o abrigo nos momentos de aflição. Nunca abandonais, Senhor, quem vos procura. E nós estamos aqui nesta Eucaristia hoje para proclamar esta verdade. Senhor, nós sabemos que o Senhor não abandona os que te procuram. E assim como o Senhor agiu na vida daquelas pessoas que aqui vieram dar o seu testemunho, o Senhor também pode agir na vida da minha família, na minha casa, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe. E se me falta fé, Senhor, para pedir como deve, eu te peço em primeiro lugar, aumenta a minha fé. E concede-me a vida, a mim e a minha família, Senhor, para que todos nós sejamos salvos, para que todos nós sejamos salvos. Há uma outra ocasião no Evangelho da vida de Jesus, em que é uma mãe que pede em favor da filha, e esta demonstra muita fé. É aquele episódio da mãe cananeia, cuja filha estava doente, e ela foi pedir a Jesus para curar sua filha. Ela era uma pagã, não era judia, e Jesus diz: não fica bem tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E esta mulher disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ou seja, ao menos uma migalhinha
da graça para mim já é o suficiente. Ela tinha fé, ela confiava. E Jesus se admirou da fé daquela mulher e fez conforme ela pediu. Como aquela mãe, como este pai, assim há muitas mães e há muitos pais suplicando. Há muitos filhos suplicando pelos pais, que muitas vezes estão vítimas do vício do álcool, não é? Jogo, drogas. Assim, há filhos que oram pelos pais, há pais que oram pelos filhos, mas nós não devemos desacreditar e desistir. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. Senhor, portanto, aumenta a nossa fé, faz com que o coração dos membros de minha família estejam abertos para Ti, faz com que os corações da minha família também estejam abertos para os irmãos, porque nós realizaremos assim a vossa vontade, amando ao Senhor e amando aos irmãos. Nós estamos cumprindo toda a lei, Senhor. Não abandone a minha casa, não abandone a minha família, Senhor. Nós cremos em Ti, por isso hoje nós estamos aqui para entregar-te em Tuas mãos cada um dos membros de nossas famílias, para que lá a salvação aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.